Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede essa noite maravilhosa, o privilégio de estarmos reunindo o melhor povo da face da terra, a coisa mais preciosa da face da terra, a única coisa que Jesus vai retornar e ele vem buscar, a sua igreja, onde habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, esse é um momento que muito me honra estar reunido em nome do nosso grandioso e único e suficiente mediador e salvador, nosso Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, esse para mim é um momento muito precioso de estar reunido aqui com pessoas de tão grande capacidade, de qualidade, de caráter, de dignidade, pessoas que eu sei que são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, pessoas íntegras, que não estão envolvidos com corrupção, com prostituição, com drogas, com vícios de fumo, maconha, cocaína, crack, e desvios sexuais. Então, esse é um privilégio muito grande que Deus nos concede de estar reunido com as pessoas de melhor qualidade aqui no Brasil e os nossos irmãos espalhados aí por toda a face da terra. 40 mil inscritos é um privilégio que Deus nos dá, sendo que nós falamos aqui sempre a verdade, não temos medo da verdade e muito menos da mentira. Então, nunca precisamos usar a verdade, a mentira e nunca usaremos. Trabalharemos sempre em nome da verdade. João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto o mundo todo só pensa em matar, roubar e destruir. Foi que Jesus falou desses mercenários que vivem em função do dinheiro, como foi essa guerra biológica agora desse coronavírus, para ganharem dinheiro na vacina. Estava olhando hoje uma informação do Harry Kissinger, que foi ministro lá dos Estados Unidos, embaixador, dizendo numa reunião lá da ONU que eles iriam criar uma situação, queriam diminuir a população do mundo. Isso acho que foi em 2009, naquela época do Obama, ele dizendo, e nós vamos ganhar muito dinheiro com isso, vocês empresários que estão aqui com a vacina, e vamos reduzir a população do mundo. Irmão, as pessoas só pensam em dinheiro, matar, roubar e destruir, como Jesus falou em João 10, capítulo 10. E o nosso professor, o nosso mestre, Jesus Cristo, nunca matou ninguém e nunca mandou matar ninguém. Você vê a diferença de perfil, de qualidade, de gente que é esse povo de Deus, que vence pela fé, pela moral, pelo caráter, que não se vende como as prostitutas de Salomão se vendem, como esses religiosos enganam os povos, esses religiosos dos falsos profetas, como a primeira besta do anticristo, esse sistema político, econômico daquele rei Salomão, a maior desgraça do mundo, esse rei Salomão. Então, eles sendo imitados. Que vergonha! Então, quando nós estamos aqui reunidos como igreja de Cristo, como povo de Deus, nos dá uma paz, uma alegria, saber que existe gente nessa face da terra, mesmo que seja um grupo muito pequeno, mas gente que pensa e vive como você. É um privilégio estar aqui reunido com os irmãos, é um privilégio a gente estar ajudando uns aos outros. A palavra de Deus diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. O povo de Deus é povo para qualquer momento, para qualquer batalha. E nós sempre tivemos e teremos a certeza da vitória, não pela nossa força, mas pela força de Deus, como nós vimos o poder de Deus transformador através da oração dos justos.
Hoje vamos ver a segunda parte da oração de Josafá. Lutas grandes, impossíveis. E Deus tem o tempo dele, a hora dele, a ocasião dele para transformar todas as coisas. Então vamos continuar participando desse estudo, vamos passar para outra sala para nós aprendermos mais um pouco de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 16 em diante. Aqui. Oração do rei Josafá, parte 2. O rei de Judá. Né? Vamos ver aqui. Acho que o tamanho aqui da imagem está boa. Então vamos ver aqui. Só voltando um pouquinho aqui do final. Olha que ele disse aqui: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Diz lá em Salmo 37, deleita-te no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coração. Aquilo que nós temos pedido, orado, clamado, jejuado em nome do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aquele que venceu Satanás no deserto, 40 dias e 40 noites. E que fez esse novo pacto, essa nova aliança conosco, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não temas nem vos assusteis por causa da grande multidão. Parece que eles são muitos, né, irmão? Quando chega a mão o poder de Deus, eles se transformam em nada. Lembra lá do exército de Gideão? Deus trabalha com poucos, menos de 1%. Porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. E assim será a grande peleja do Armagedon. Vai dar um trabalho danado. Né? Jesus vem nas nuvens, encontra Satanás e faz assim. Acabou. Maçonaria inglesa, francesa, Illuminati, anticristo, falso profeta, prostitutas, ladrões, assassinos, corruptos. Esse povo todo dissolve-se. A descrição é de uma forma poderosa. Aí essa bicha louca aí desmaia. Só contemplar a formosura de Deus, ele cai. Aí Jesus dá um tirinho de misericórdia assim, ó. Um soprinho nele, pronto. Aí a bicha, é isso. O povo segue aí. Um reino dividido que não prosperará. Deus já avisou isso pra gente tantas vezes. E o pessoal investindo num barco furado, né? Que coisa. Como o mundo é idiota. Não tem o mínimo discernimento das coisas de Deus. Não sabe discernir o que é de noite, o que é escuro, o que é trevas, o que é luz. Não sabe discernir nada. Então nós vamos continuar nessa parte de 2 Crônicas 20, a partir agora do verso 16. Aí Deus fala para eles, ó, o que vocês vão ter que fazer? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Cis, né? E os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Então, eu
botei aqui, em hebraico, Jeruel significa achado por Deus. Esse era o nome de certa porção do deserto da Judéia, localizada entre Tecoa e En-Gedi. Tá? Versículo 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados. Imagina o general Jesus Cristo falando isso para o povo dele. Ó, nessa batalha do Armagedon, está aí todo mundo reunido, a ONU, o Vaticano, o falso profeta, o povo lá de Israel, o povo de Salomão, as prostitutas de Salomão, aquele exército todo, aquela bicharada toda ali, aquela confusão toda. E Deus disse, nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai sentido, ficai parado. Abram bem os olhos e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Que coisa linda! Eu não peguei hoje, não mencionei aqui no livro de Joel, mas já fiz esse estudo várias vezes. O profeta Joel, no capítulo 2, 3, diz que essa batalha do Armagedon, naquele dia, será no vale do Megido, no vale de Edom, ou seja, daqui, Armagedon, Armagedon. Vamos repetir de novo? Vamos repetir, né? É muito gostoso falar isso de novo aqui, ó. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, em sentido, e com o olho bem aberto, para ver o livramento que o Senhor vos concederá. Livramento. Ó Judá e Jerusalém, as duas tribos do sul. As do norte já foram para o inferno com Salomão, a maior bagunça que o povo judeu chegou a perder a identidade deles. Mas Deus preservou principalmente Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, conhecido como o filho de Davi. Porque de Davi vem Natã até chegar a Jesus. Não passa por Salomão, não. Não temais, nem vos assusteis. É só o princípio das dores que nós estamos vivendo. Não temais, não vos assusteis, é só o princípio das dores. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Que coisa linda! E o povo aí desesperado, matando, roubando, se entregando aos vícios, às drogas, às prostituições. E a gente que na maior paz, na maior tranquilidade, confiando no Senhor e vivendo muito melhor do que eles, com aquela angústia toda, aquele peso na consciência, porque Satanás depois joga tudo na mente deles. Aí eles terminam se matando, suicidando, matando as pessoas, roubando, indo lá para o inferno, a sua alma eternamente. E eles dizem que loucos somos nós. Pelo amor de Deus, irmão. 1 Coríntios 1, 2 e 3, Deus falando, a sabedoria do mundo é loucura. Ou seja, o mundo não tem sabedoria, porque a palavra de Deus diz o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria é temer a Deus. E o mundo fica com medo do diabo, os seus demônios, aquelas coisas do Goitia de Salomão. E Deus nos deu autoridade para pisar a serpente e os escorpiões
em nome de Jesus, e dano nenhum lhes causará. Sempre firmes, olhando para frente, principalmente a hora que chegar no momento da batalha, não hesitar. Então diz aqui, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. É isso que nós estamos fazendo desde o dia 7 de agosto até 7 de setembro. Jejuando e orando, principalmente por essa nação, por esse povo totalmente perdido, que nem cego em tiroteio. Esse povo todo totalmente perdido, invocando os demônios, aquelas porcarias, gente. Naqueles tempos onde Deus não habita, aqueles trilhões de demônios que cegam o entendimento deles, e eles acham que são espertos. Então toda Judá e Jerusalém, as duas tribos do sul, se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Isso que estamos fazendo e vamos continuar fazendo. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. É o que nós fazemos. Louvar o Senhor em alta voz. Então prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas, que era o povo separado para adoração, louvaram ao Senhor de Israel em alta voz. O 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé diante daquele povo de Judá e Jerusalém e disse: ouvi, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, as duas tribos do sul, crede no Senhor vosso Deus. Lembra as perguntas que ele fez que nós vimos ontem? É o Senhor mesmo, o Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó? É o Senhor mesmo que tem todo o poder no céu e na terra? É com esse Deus mesmo que nós estamos falando? Então é esse Deus que nós queremos. Ele disse, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Que coisa linda, né? O povo que estava totalmente desesperado, cheio de temor. E ele diz, tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército e dizer, vocês vão todo preparado, com aquelas vestes brancas, para chegar diante do exército, louvando ao Senhor, diante dos inimigos, cantando e louvando ao Senhor, adorando o Senhor. E dizei, dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura até o ano 1000, 1100, 1200, 1300, até o ano 2000? Não, a sua benignidade dura para sempre. Será que acabou a benignidade de Deus? Não, não. Ela é eterna, é para sempre. 22. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os 3 inimigos de Judá e Jerusalém. Os homens de Amon, os homens de Moabe e os homens de Monte Seir.
3 inimigos grandes, que estavam da além do mar. Eles ficaram desesperados, estão perdidos. Aí foi quando ele foi clamar ao Senhor, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados, foram desmontados os homens de Amon, de Moabe e de Monte Seir. Foram desmontados, desbaratados. 23. Pois os homens de Amon, mais os de Moabe, se levantaram contra, eles se uniram, os homens de Amon e os homens de Moabe, se uniram essas duas tribos para lutar contra o que era amigo deles, Monte Seir. Olha como Deus coloca a divisão entre os nossos inimigos. Eles se autodestroem. Então, essas duas tribos venceram o de Monte Seir e destruíram, exterminaram eles. E no final das contas, essas duas tribos, o homem de Amon e os homens de Moabe, também se autodestruíram, acabando eles se autodestruindo, um destruindo ao outro. Pronto. Cadê os inimigos do povo de Deus? Irmão, isso foi num curto período, vamos dizer assim, talvez em 24 horas. E ajudaram a destruir uns aos outros. E assim que vai ser na grande tribulação agora. Satanás, Deus já falou isso, o barro e o ferro não combinam, é um reino dividido, o reino de Satanás. É um perdedor, sempre foi assim. Tem a mesma ideia, a ideia de perdedor. O barro e o ferro. Daniel capítulo 2, versículo de 40, 45 ali. Jesus vem, a pedra angular, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores, ele vem e pisa o lagar. Ele destrói essas 10 nações. Que a ONU dividiu o mundo desde 1990 em 10 nações, porque nós éramos 5 continentes. E eles dividiram em 10 nações, cumprindo as profecias lá de 2.700 anos, daquele servo de Deus chamado profeta Daniel. Então, quando o povo de Deus, diz assim, o versículo 24, nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. O que eles encontraram? Dos 3 inimigos deles, eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Não escapou nenhum. E eles não deram nenhum tiro. Eles ficaram parados, com os olhos atentos, para ver a vitória que Deus tinha dado para eles. É assim. E isso nos dá muita tranquilidade de saber que essa guerra do Armagedon, a terceira guerra mundial que eles chamam, será assim. E o próprio Satanás sabe disso, porque Satanás cumpre o que Deus manda. Ele não manda nada. Se vocês pensassem, os caras que servem a Satanás soubessem disso, né? Aí, diz aqui, quando Josafá e o seu povo vieram para saquear seus despojos, acharam entre eles gado, grande número de objetos de valor, roupas, assim como joias preciosas, né? Foram o que eles encontraram lá como os despojos da guerra. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Não deu para levar tudo de uma vez só.
26, o versículo 26. Ao quarto dia, eles se ajuntaram no vale de Beracá, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado o Vale de Beracá, até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpa e com trombetas para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então toda a região ali do estado palestino, de Israel, só comentava: olha, aqueles 3 exércitos grandes, poderosos, foram lutar contra a pequena Judá e Jerusalém. Os soldados de Judá e Jerusalém não precisaram guerrear. O Deus dele é muito poderoso. Deus dele deixou todos os inimigos cadáveres. Eles não precisaram dar um tiro, uma espadada. Como esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele é poderoso. Em um dia só ele acabou com eles. E eles só ficaram lá louvando, enquanto o Senhor vencia a peleja. Então veio o temor do Senhor sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele era da idade de 35 anos. E quando começou a reinar, ele reinou 25 anos em Jerusalém. Então, 35 com 25, 60 anos. Quando terminou o reinado dele, ele tinha 60 anos. E o nome da sua mãe era Zuba, filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Boa noite. É o fim. Acabou o programa. Não quero continuar mais. Que eu gostaria de terminar essa história aqui. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Assim como o rei Salomão devia ter continuado andando nos caminhos retos do Senhor. Vamos ver o 33. Contudo, os altares não foram tirados. Nem tinha o povo ainda disposto o seu coração para o Deus de seus pais. Os altares, os ídolos, eles deixaram lá. Então Deus manda quebrar tudo isso. Sempre Deus mandou quebrar os ídolos. Olha, o restante dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos,
eis que estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, que estão inseridas no livro dos reis de Israel. Aí ele descreve aqui o 35. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, o rei de Israel, que procedeu impiamente. As duas tribos estavam ali, cada rei na sua tribo. E a tribo de Judá, da qual Jesus é descendente, ia muito bem. Aí eles resolveram se unir. Josafá com o rei Acasias. Eles já não tinham quebrado os altares dos ídolos dos inimigos. E eles, mal intencionados, se aliaram porque procederam impiamente. 36. Aliou-se com ele para construírem navios que fosse a Tarsis. Agora nós vamos ficar mais poderosos. Nós vamos construir aqui, botar uma fábrica de navios e daqui nós vamos conseguir chegar a Tarsis. Nós vamos ficar muito ricos, muito famosos. E construíram os navios em Ezion-Geber. E o que aconteceu? Ficaram ricos, famosos, prosperou Judá e Jerusalém, Israel. O que diz aqui? O 37. Então Eliezer, filho de Dodaval, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, o que ele contra Josafá? Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se despedaçaram e não puderam ir a Tarsis. Assim é o ser humano. Assim é o ser humano, gente. Olha o trabalho lindo, bonito que Deus fez. Exatamente como fez com Salomão. Poderia ter terminado a história ali, né? De Judá e Jerusalém. E os navios despedaçaram, porque eles não quebraram. Ele fez essa aliança ímpia com o rei Acasias, aliou-se com ele para construírem navios. Então veio o profeta de Deus, Eliezer, filho de Dodaval, de Maressa, e profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu tuas obras. Olha quanto sistema religioso que está aí. Começou bem, vamos citar aqui, no mais recente, né? A Igreja Universal, nos morros, nas favelas, libertando as pessoas daqueles demônios todos. Aquele povo simples, humilde ali, enfrentando, batendo de frente com os terreiros de macumba, uma benção. Aí vem e prende o bispo Macedo e diz, essa religião não pode ser sua, tem que ser de Satanás, tem que ser da maçonaria. Você quer essa religião tua com Satanás tomando conta? Ou você vai ficar aqui preso e vai vencer pela fé? O que ele fez? Não, eu quero continuar, quero ficar rico, famoso, dominar tudo. Falei, então, como Satanás ofereceu a Jesus Cristo, ofereceu a ele. Eu quero fazer, então, vamos lá.
Aí cresceu Universal, você quer o quê? Dinheiro? Vai buscar dinheiro no tráfico de droga, lá no cartel de Cali, da Colômbia, para construir um templo para o diabo, chamado Templo de Salomão. Vamos lá, costura o véu que Jesus rasgou. Coloca a Arca da Aliança que Deus proibiu fazer cópia dela, proibiu visitar, proibiu de chamar de Arca do Senhor, porque a Arca do Senhor está no céu. Deus só consentiu a Moisés que fizesse uma só cópia. E assim são essas alianças que o homem do sistema religioso faz com o inferno. Vocês pensam que eu não já fui pressionado para transformar isso aqui numa religião, ganhar um canal de televisão e levar vocês tudo para o inferno comigo? O diabo está doido para fazer isso, irmão. Mas somos igreja de Cristo. O nosso compromisso, primeiro é com Deus Pai, depois o Deus Filho e o Espírito Santo que está conosco, e vocês que são a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Eu não sou dono de vocês, e nem vocês são dono de mim. Nós somos o corpo de Cristo, nosso dono chama-se Jesus Cristo, e ele deu a vida dele por nós. Então nós não estamos aqui para negociar a carne, a lã e até as unhas das ovelhas, como fazem os falsos profetas. E não é de agora. Lá lê Ezequiel 34. Deus fala assim, ó, profetiza contra os meus pastores. Aí fala. Eles só querem cuidar das ovelhas gordas. As ovelhas que estão sofrendo aí, eles não têm tempo. Mas ele conforta. Naquele dia, eu mesmo pastorearei a minha igreja. Então nós nunca ficaremos sem pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então foi um erro que Salomão cometeu também. Abandonou as coisas de Deus. Eles não quebraram os postes ídolos, os altares dos altos. Eu botei alguns versículos aqui falando sobre esses altares altos, altares que eles faziam nas florestas, nos montes. Eles dizem aqui, ó, devereis destruir, Deuteronômio 12:2, devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estáis desalojando costuma adorar os deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Como é que faz Papai Noel? Aquela árvore dos postes ídolos. Os postes seria isso, onde eles sacrificavam crianças ali. Era muito comum isso. E faziam, vamos dizer, entre aspas, os seus despachos. E Deus diz, esses lugares você quebra tudo, destrói tudo. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs que estavam desalojando, ou seja, desalojaram aquele povo pagão, aqueles 3 inimigos, não tiraram eles dali? Quebrem os altares de Baal, aqueles altos, e eles não quebraram. Imagina quanta gente que começou a adorar aqueles postes ídolos. É que é o problema do Brasil, irmão, idolatria.
Você consegue contar quantos demônios são adorados aqui nesse país? Sendo que nós temos um único mediador entre Deus e o homem, e o único pelo qual nós devamos ser salvos é Jesus Cristo. Então, por isso o diabo. Mas não é culpa de Deus, é culpa das pessoas que buscam o diabo para adorar. Então nós temos que pedir misericórdia de Deus para esse povo, gente. Que Deus abra a mente desse povo, essa mente cauterizada, esse cérebro que não funciona, esses olhos que não conseguem enxergar, esses ouvidos que não conseguem ouvir. Satanás cegou esse povo, está totalmente, como escreve o apóstolo Paulo, o príncipe deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas. Isso aqui é uma palavra. Vamos ver aqui em 2 Reis 16:4. Esse aqui é a versão em inglês, é a segunda King. King é reis, né? King. 2 Reis 16:4. Ofereceu sacrifício e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. A árvore de Natal aqui, ó. Árvore verdejante. Profeta Jeremias descreve a mesma coisa. Árvores verdejantes. Vou até botar verde aqui, ó. Debaixo dessas árvores. E a árvore de Natal é isso. Simbolizando lá o Deus Sol, Baal, e o povo adorando isso. Papai Noel e a árvore. Papai Noel está lá junto com Lúcifer, sentado no trono do grau 33 da maçonaria. E eles não conseguem entender isso. Então, estes lugares, Deus manda quebrar. Aqui, ó. 2 Reis 16:4. Vamos ver aqui mais um pouco. Só peguei alguns. Tinha uns 50 versículos falando desses altares. 2 Reis 17:11. Aqui, ó. 2 Reis 17:11. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante dele. Aquelas 3 nações que Deus tinha tirado dali. Isso aqui agora, vocês pegam os despojos, né? O ouro, aquilo tudo. Agora, quebre os altares de Baal, como Deus mandou Gideão. E cometeram ações más, provocando sobremodo a ira de Yahvé. Deus está irado aqui com o Brasil, gente. Um montão de pecado, de idolatria principalmente, feitiçaria. E a gente tem que aceitar isso, senão a gente diz, Deus, nós não aceitamos isso. Quem cala consente, nós temos que falar diante do Senhor. Destrói isso, Senhor. Nós não queremos isso daqui. Nós não participamos disso. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos que isso é coisa do diabo. Coisa de quem não tem o que fazer. Está destruindo a vida deles e destruindo esse país. Exatamente como o povo que saiu lá vitorioso. Saiu o rei um perdedor e o povo perdedor. Deus atendeu a oração de Josafá? Atendeu, mas Deus também é justo. Ah, vocês pecaram, vocês estão gostando do ídolo? Pronto. Deixou o povo lá em dificuldade de novo. É isso que não adianta. Pedir a Deus a vitória, ganhar as bênçãos e esquecer de Deus. O ser humano é assim. Eu sempre falo isso aqui. Põe R$100 no bolso, acha que é dono do mundo. Ah, agora tem R$100 no bolso aqui, eu posso comprar quem eu quiser. Sai por aí. Estufa o peito, empina o nariz e sai fazendo o que ele acha que ele pode fazer. Vamos ver aqui, ó. 2 Reis 23:13. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecido como lugares altos. Está vendo que Deus mandou? Ó? Porque o povo adorava nos montes, lá nos altos, né? Nos lugares altos. Aí faziam lá os seus altares, situados a leste de Jerusalém,
ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado Monte da Destruição e Monte do Pecado. Deixa eu botar aqui em outra cor. Ó. Os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote. Está vendo aqui? Não diz que ele fez mais ou menos semelhante o que Josafá fez e o povo fez? Salomão foi lá aqui, ó. Olha aqui. Dá uma tristeza como eu pronuncio até esse nome, gente. Como é que pode? Um homem só usado para Satanás para destruir o mundo. Todo esse estrago do mundo aí vem dessas religiões, sociedades secretas, essas mortes, as guerras, as corrupções. Todos os discípulos de Salomão é só Goeti de 72 demônios. Ô desgraça que esse homem fez no mundo, gente. Tá? O próprio rei de Israel tinha mandado construir em homenagem a Astarote. Astarote é esse deus estrela, esse bode bafomete. Em inglês, star é estrela, né? E Astarote, acho que do grego ou do latim, Astarote é estrela. Então ele fez templo para Astarote, o abominável deus dos Sidônios. E a Quemos, o abominável deus dos Moabitas. Ele também fez templos aqui, ó. O Quemos, isso tudo em outra língua, é tudo o mesmo Satanás, é o mesmo bode. Isso aqui, ó, de Quemos, o abominável deus dos Moabitas. E a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Aqui, ó. Salomão fazendo templo para esses demônios todos, gente. E Deus tinha mandado quebrar esses altares. Só para você ver aqui os santuários do alto. Também tirou Josias todos os santuários do alto que havia na cidade de Samaria. Então Josias, ele, quando chegou, ele fez o que Deus queria que as pessoas fizessem. Ele foi e tirou todos os santuários de lá que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocar o Senhor a ira. Ele fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. Você vê, o povo de Deus passou a construir esses altares para levar a ira de Deus. Está vendo? Então, a gente não pode brincar com essas idolatrias. Então, às vezes, a pessoa casa com o marido é de outra religião e vai para lá fazer cultuar junto, fica ali um pouquinho. É uma coisa terrível isso daqui, né? Então, vamos botar aqui alguns comentários aqui dos irmãos para a gente ver aqui, ó. Cadê aqui? Vamos ver. Boa noite, amado Pedrosa. Deus te abençoe grandemente a sua vida, cada dia mais, na presença do Senhor Jesus Cristo, com muita saúde, paz, alegria e amor. Amém, irmã Carmen. É isso que nós desejamos para o povo todo de Deus, né? Nós estamos nessa batalha e vencendo. Dr. Pedrosa, um homem enviado por Deus para ensinar as verdades de o nosso único líder, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nádia. É isso, Nádia. Nós ajudamos uns aos outros, nós vamos aprendendo uns com os outros, né? E nós não estamos aqui para vender as ovelhas do Senhor, transformar isso em lã e carne das ovelhas. Arlete Siqueira diz, verdade, Miriam, assim que começa a live, coloco na escrita para acompanhar, pois sou iniciante ainda. Todos nós aqui aprendemos todos os dias, irmãos, todos os dias. Nós são muitos, não consigo colocar todos, né? Mas os irmãos estão lendo aí os... Nossa, eu estou mexendo aqui, ó. Nossa, muitos, muitos.
Me perdoe que eu vou pegando aleatoriamente, né? Aqui, ó. A irmã colocou aqui a Simone. Segunda Crônicas 20:30. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Aqui que a gente queria que terminasse a história do rei Josafá, né? Mas infelizmente foi ele perdeu o sentido, né? De tudo que Deus tinha dado para ele de vitória, ele fez que nem Salomão, jogou para o alto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui mais alguma coisa que a irmã Ilzilene Abade colocou. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Salmo 136, de 1 a 3. Não é? Vamos ver. Muita coisa boa aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver mais. Vamos ver aqui. Aqui está a Francesca Soares. A paz do Senhor, amados irmãos e doutor Pedrosa. A paz, minha irmã. Vamos vendo, olha, mas deixa eu ver aqui. Márcia. O templo da Iurde é apenas o desejo de Edir Macedo em receber o Deus Baal, que é igual ao Deus Sol, Gadu, grande arquiteto do universo, Deus da maçonaria que ele segue. Esses homens aí depois, irmão, fazem essas coisas no final. O final da vida deles é terrível. Simone, o lobo e o cordeiro se apresentarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 66, 25. Verdade. Autoridade de Deus, né, sobre Satanás, né, a serpente e os seus demônios. Olha, a Simone disse aqui, eu queria ser Simone, mas é muito difícil. Ó. Dr. Pedrosa é o nosso apóstolo Paulo do século XXI. Queria ser 1%, né? Mas eu agradeço as palavras, mas é muito difícil. Irmão. Nós estamos juntos, nós conseguimos fazer alguma coisa, né? Eu sozinho, os irmãos sozinhos, por isso nós estamos conseguindo fazer algo que está entrando para a história do Brasil. Um povo, um grupo pequeno, fechado em compromisso com Deus, que ninguém tem a intenção de ser um maior que o outro. Nós somos o corpo, não é? E nós estamos crescendo juntos, firmando aqui nessa terra aquela igreja de 2000 anos. O inimigo não suporta a palavra nua e crua, ele se irrita. É verdade, Ué. Palavra, a verdade incomoda Satanás. Satanás é o pai da mentira. Não é? Vamos ver aqui um montão de coisas aqui para a gente colocar. Mas vamos passar aqui para a câmera para alguém queira bater um papo aqui com a gente um pouquinho. Então, vamos copiar. Vamos botar o link aqui que aí a gente pode conversar mais. Eu gosto de ouvir os irmãos falarem. Aqui, ó. Aqui no bate-papo.
Nossa, mas muitos comentários. Não dá tempo. Ó, o Hélio falando de novo. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de palavras verdadeiras, como diz a palavra. Nos últimos dias procurarão a palavra e não vão encontrar. É isso mesmo, né? Francesca, aleluia, glórias a Deus. É, gente, o povo. Olha aqui, esses mercenários, né, Lene, vieram para matar, para roubar e destruir. Lá em João 10 que Jesus fala. Que vergonha, que vergonha. Aqui, a Simone colocou, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, sem gosto, né? Com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Nossa, muitos detalhes. Ó, já pode ir entrando aí com a câmera para a gente bater um papo sobre essa oração, sobre esses dois povos de Judá e de Israel, as duas tribos do sul, como eles se comportaram, como eles, Deus atendeu prontamente. E o povo estava lá com aqueles ídolos. Eles não largaram aqueles ídolos, aquelas porcarias. E vamos ver aqui, a Márcia, a palavra de Deus confirma que as árvores, os pinheiros, eram usadas por povos pagãos como objetos de adoração. Irmão, quando eu comecei a descobrir isso e ver que eu fazia aquelas festas de Natal, eu participava daquilo lá, nossa, Papai Noel, quando eu descobri, meu Deus, quanta mentira dentro do sistema religioso, gente. Aí eu falei, vou dar o troco. Aí comecei a escrever, estudar, ler. Não tinha tanta informação quanto tem hoje, irmão. Mas eu corria atrás, fui lendo e mandava por e-mail, né? Aí quando entrou aquelas Geocities, eu abri um site. Era um site que a hospedagem era feita de graça, das Geocities. E ali eu comecei a colocar algumas informações e crescemos, né? Foi muito bom. Mas o que nós temos que tomar cuidado com, com esses ídolos, gente. Esses ídolos estão por toda parte e a gente fica. Olha aqui, tem um cara aí do Chicote dos Falsos Profetas. Boa noite, doutor Pedrosa. É isso. Está falando aqui de Salomão, né? Adriele, pior que foi o rei mais sábio do mundo. Deus deu tanta sabedoria que ele usou para a obra do diabo, né? Pena, né? Então nós não podemos desprezar a sabedoria que Deus nos dá. Quem mais está aqui? A Renata. Boa noite, queridos irmãos sinceros. Enquanto a gente espera o pessoal entrar aqui na câmara, o Valdeci já entrou aqui. Aqui, ó, a Neuza também. É uma alegria a gente estar aqui conversando, irmão. Saber que são pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas honestas que lutaram, batalharam na vida. Nossa, como eu até hoje não paro de trabalhar, irmão. Pego cada anestesia, os irmãos não têm ideia. Essa semana peguei todo paciente assim, idoso, paciente bem idoso, neurocirurgias graves, pacientes que já complicaram coisas muito difíceis, parte respiratória, parte cardíaca. E graças a Deus, todos saem muito bem.
para a honra e glória de Deus. Isso tudo rola estresse, né? E eu ali sozinho, eu e Jesus, né? Eu fico feliz porque ele nunca desampara a gente. Mas é muito, muito trabalho. Lontrosa está dizendo aqui, vamos ver o que que é. Doutor Pedrosa, se foi escolhido um novo Papa com o Chiquinho vivo, sabendo que o anterior se afastou, mas também está vivo, então teríamos uma tríade de papas. Isso seria intencional? Aquilo lá, vírus, a gente sabe é que vai emergir dali. Dali o falso profeta vai sair dali. Isso que a palavra de Deus fala, não fala o nome dele e diz que ele vai sair dali, né? É um falso profeta. Então, se você considerar desde 1929 que os comunistas criaram esse Estado comunista do Vaticano, seria o sétimo e oitavo agora, né? Esse governo aí. Então está caminhando dentro das profecias, né? Mas com certeza o anticristo vai sair de Israel, do barro da terra, e o falso profeta vai sair das muitas águas, das religiões. Então está tudo ali muito colocado ali direitinho. Vamos ver a Arlete falando aqui. Eu tenho observado que os dias estão passando muito rápido, os meses e o ano desde 2019. Irmão, porque Satanás ele já disse, eu tenho pressa, que o meu tempo está acabando. Esse povo não percebe que eles estão com Satanás no couro, que o tempo deles está acabando. O próprio Satanás fala lá em Apocalipse 12, que ele tem pressa. Lembra que o rapaz que matou os pais lá em Vitória, aquele satanista, um acadêmico de medicina, matou o pai médico, o pastor e a mãe. Botou lá em cima da mesa a estrela de 5 pontos para chamar e invocar Satanás, essa que está por aí. As cruzes invertidas, que é o anticristo, e a 666, na Bíblia ele escreveu, foi ele que mandou, ou seja, foi Satanás que mandou ele matar os pais, e ele escreveu lá, como é o que está em Apocalipse 12, é chegado o Satanás, o reino de Satanás, e ele está com muita pressa. Ele escreveu no cartaz, botou tudo lá, ao lado assim, 7 garrafas de cerveja. Você vê como que o mundo está, irmão. Uma coisa assim, a Arlene está dizendo aqui, eu vi, eu mostrei aqui para as pessoas, então isso é o povo do mundo que está aí. Aham. Então eles estão tentando fazer de tudo para Satanás aparecer, né? É isso. Maldecir, então... Cadê o povo? Acho que o povo está meio desanimado, ninguém está querendo entrar com a Câmara. Nós vamos terminar aqui um pouquinho mais cedo. Eu tenho muita coisa ainda para fazer, né? Mas fica aquele exemplo que nós temos que guardar aqui, que o nosso Deus, ele responde às nossas orações, mas nós temos que ter muito cuidado para quando ficar feliz, receber as nossas orações e depois esquecer de Deus. Então, esses 2 exemplos de Josafá e de Salomão são terríveis. Como Deus atendeu, como eles buscaram Deus com toda sinceridade. A história de Salomão deveria acabar ali com o templo, pronto, acabou. Morreu Salomão, morreu a história ali. Mas foi uma tragédia a vida dele. E Deus logo acabou com a farra de Josafá e Acasias. E olha aquelas 2 melhores tribos do reino de Deus, de Jacó, né? As 12 tribos de Jacó. Então, assim que Salomão queria
criasse governo mundial lá, Deus foi lá e falou, não está no tempo ainda não, tem mais 3.000 anos. Aí Deus dividiu o reino de Israel, tirou Salomão do trono e depois ele morreu. Então, é aquilo que Deus tem mostrado e colocado aqui. Pedir a Deus é fácil, receber é fácil. Difícil é administrar aquilo que Deus te deu e você se esquecer de Deus. Como acabei de falar agora, faço anestesia há 43 anos, mas eu nunca digo assim, eu fiz anestesia. Eu digo sempre, você faz anestesia sozinho? Eu digo, humanamente eu faço, mas o Espírito Santo, Jesus Cristo está sempre ao nosso redor, está dentro de nós. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E olha que Satanás arranja meios e meios, irmão, de te colocar em todo lugar. Quanto que já tentaram transformar isso aqui numa religião, né? A religião dos sinceros, a religião do Pedrosa, e fazer de vocês obra de manobra, né? Manobrar o gado, vender o gado. Se eu tivesse igreja, a igreja não é minha, é de Jesus Cristo, nós somos dele. E ele não vai vender a igreja dele para Satanás por preço nenhum. Porque Satanás quis roubar a igreja dele, né? Aí o Zé Eduardo está falando aqui, irmão, é presente de Deus, irmão. E a maior parte, tudo neurocirurgia, doentes complicados. Se eu falar um nome, citar alguns aqui para os irmãos terem ideia. O presidente Geisel, eu anestesiei ele. E depois ele morreu lá na clínica com tumor na coluna, né? Não tinha como operar. E eu visitei ele várias vezes, conversei com ele, ainda brincava com ele. Ele falou, mas eu não sou mais presidente. Eu falava, presidente, quem foi rei não perde a majestade. Eu brincava com ele porque o pai dele era um pastor luterano. Falava, você é filho de pastor alemão, cara. Você é bravo, não sei o quê. Tadinho. Ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Pedrosa, eu tentei consertar o país, mas as forças ocultas não deixam. Olha o Bolsonaro tentando fazer alguma coisa, a maçonaria não deixa. Porque todo mundo que tem que entrar lá tem que vender a alma para o diabo. E depois você quer fazer as coisas como a Lava Jato do Sérgio Moro, chega Satanás e diz, malandro, quem manda em você sou eu. Pode cair do cavalo. Você furou o buraco na água. Pode soltar todo mundo que são nossos irmãos. Então, nós não podemos esquecer nunca de dar glórias a Deus, irmão. Nunca. O que o rei Josafá fez foi muito feio. E o povo vai junto, gente. O povo vai junto. Vamos ver aqui, o Valdeci está com a cara de sono, hein, Valdeci? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tá no escurinho aí, não tá dando quase para te ver. Põe um pouquinho de luz aí. Oi? Eu não posso falar. Pode falar. Já, estou te ouvindo. O que você tem para falar aí de Josafá, desse rei aí das orações? Tá me ouvindo? Alô? Você tá me ouvindo? Eu tô no quarto. Então tá bom. Então não pode falar, não. Ele tá lá no quarto, então não pode acender a luz, não. Tá bom, meu irmão. Então, prazer em revê-lo. Obrigado aí por sua participação, né? E vamos concluindo aqui, batendo esse nosso papo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Tá bom. A Eliane falando aqui. Nova aliança, a presença de Deus habita em nós, seu próprio povo, enchendo-nos com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. Então nós estamos orando uns pelos outros, lembrando de orar pela igreja no Brasil inteiro, irmãos. Nós precisamos orar. A igreja está passando por sérias perseguições, muitas lutas. E eu não costumo dizer assim, o bom cabrito não berra, né? A gente confia no Senhor e vai adiante. Mas tem aquele momento que você está orando, está jejuando, Satanás fica furioso contigo. Então nós primeiro temos que manter a calma. Falando para vocês que estão orando e jejuando. Não fiquem desesperados. E ele tem se levantado contra mim de várias formas, covardes, e eu estou muito tranquilo, irmão. Eu sempre fui assim. Agora, quando chega a hora de brigar, eu brigo também. Não tem esse espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de equilíbrio. Então, mais adiante vocês vão saber. Eu estou na batalha. Estou na batalha e eu sei que isso ia acontecer. Então você que está orando, está jejuando aqui conosco, pelo Brasil, essa pátria ser livre das garras de Satanás, para Deus abençoar essa igreja dele, a igreja de Jesus Cristo. Então, se por acaso aumentar os seus problemas, isso é normal. Não se assuste não, que Satanás faz fogo de palha, depois cai tudo. Então, todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, continue orando, não é? Sobre muita coisa. A irmã está falando aqui sobre as picadas. Os irmãos já sabem o nosso ponto de vista, o que nós temos falado, né? E eu, como médico, fico decepcionado para ver como não foram os médicos que criaram isso não, irmão. Não foram os médicos que criaram esse vírus, que fizeram essa pandemia, não. Os médicos tentaram falar e os médicos até hoje continuam falando contra. Foi esse povo de Satanás, não foi médico que criou esse vírus, não. Esse povo de Satanás. Isso é uma guerra biológica, muito triste. As pessoas não morreram, as pessoas foram assassinadas. E depois da guerra eles querem pegar os despojos da guerra. Sempre fizeram assim. Tem aqui o Scarlet and the Beast, o nosso irmão Hélio traduziu aqui, quase 1.300 páginas. Eles criaram todas as guerras. E agora para eles é muito mais barato criar uma guerra biológica. E o objetivo é o mesmo, matar, roubar e destruir os mercenários. É um troço muito triste. E o povo acha que isso foi um vírus que apareceu assim do nada. Quiseram fazer isso há 10 anos. Há 10 anos tentaram fazer isso. Eu e o Rubens Sodré denunciamos aqui no Brasil, não tome a vacina. E Deus nos deu, no mundo inteiro, mais 10 anos para parar, para pensar. E eles conseguiram fazer isso agora, mas não foi completo o sucesso deles. Porque a igreja de Cristo está aqui. Eles enganaram o povo todo só depois que a igreja foi arrebatada. Porque a palavra de Deus é muito clara. Se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos dele. Mas os escolhidos dele, Satanás não engana os escolhidos de Deus. Então, por isso, o plano dele nunca vai dar 100% enquanto a igreja estiver aqui. Né? Mas mais adiante nós vamos falar mais um pouquinho. Deixa as coisas acontecerem, que depois eu vou
falar para vocês. As pressões, eu costumo não dar nome aos bois, mas se for preciso, eu dou nome, né? Então, nós estamos felizes porque Deus tem nos guardado, sustentado, com toda essa luta, esses problemas, numa covardia, querendo tirar o emprego das pessoas se não tomarem a vacina, né? Como se eles tivessem preocupação em dar vida a essas pessoas. São os caras que mais assassinaram no mundo e os líderes deles são os maiores assassinos do mundo, que nem Mao Tse Tung, Karl Marx, Lenin, Trotsky. Mataram assim friamente, com tortura, com fome, 35 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas, foram matando assim. Um líder desses homens que estão procurando em salvar as pessoas para dar a vacina para as pessoas. Será que eu estou enganado? E você? Deixa eu ver. Entrou aqui um mensageiro de Cristo. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, doutor Pedro. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou tranquilo. Boa noite. O que que você manda? Tudo bem, meu Mensageiro querido. de Cristo. Você viu aí o nosso programa de hoje? Está dando, acho que, Você retorno viu? aqui. Deixa eu fechar aqui. Pode falar. O senhor está me vendo? Só faz assim. Eu estava vendo o senhor falar sobre o mundo de uma mentira. Está dando retorno. O meu microfone está fechado. Só se o... Eu vou tirar fechar o de novo. fone para ficar... E vou falar sem um fone, porque senão tá me dando retorno. O que acontece, doutor Pedro? Eu estava vendo o senhor falar sobre que nós vivemos num mundo de mentira. É verdade. Uma das palavras que mais as pessoas falam, né, principalmente os nossos governantes, é democracia, né? Eles até usam Estado Democrático de Direito. A democracia é explicada para nós de uma forma de liberdade. Só que uma vez o Espírito Santo virou para mim e disse assim para mim analisar a palavra democracia. E Deus me deu um discernimento de pegar e fazer análise das palavras. Eu, quando analiso as palavras, eu fui analisar essa palavra democracia. Aí eu separei a palavra democracia, que até quando, pelo menos nas antigas, lá, os gravadores, né, os produtores, eles gravavam um CD, chamavam de demo. Foi aí onde eu fui ver e fui entender que a indústria fonográfica é diabólica também. Por isso que eles já deram o nome daquilo de demo. Aí eu fui pesquisar na internet. Demo vem de daimon, que quer dizer demônio. Cracia, poder. Se você unir as duas palavras, fica democracia, né? Então vem de demônio, cracia de poder. Demônio no poder. Tu vai ter liberdade quando? Fica difícil, né? Fica difícil. Esses dias, umas semanas dessa atrás, o senhor estava fazendo uma live, eu estava vendo aqui em casa. A live, o tema da live era amor. Eu estava deitado aqui, eu estava vendo na televisão, o Espírito Santo falou assim para mim, lê ao contrário.
Tem muitas coisas, doutor Pedrosa, que passa despercebido por nós, mas pelo Espírito Santo, que é onisciente, onipresente, onipotente, não passa. Ele falou para mim, lê ao contrário. Quando eu li ao contrário, amor, o Espírito Santo falou assim, prostituta do Apocalipse, ou ao contrário, Roma. Quem é a capital de Roma? Vaticano, né? Roma, prostituta do Apocalipse. Eu falei, é verdade, Deus, é verdade. Ou seja, se você pegar o amor e inverter ele, é o que a prostituta do Apocalipse fez. O senhor está com um tema sobre oração, né? Uma palavra que, se você analisar, ela tem fé e obra, porque orar é a fé e a ação é a obra. É o pilar do Evangelho. Amém? Agradeço a oportunidade, doutor Pedrosa. Deus continue abençoando o senhor. O senhor é um homem muito sábio, eu tenho visto muitas as lives do senhor e sou grato pela vida do senhor, porque tenho aprendido muito com o senhor, principalmente sobre essa área da maçonaria. Aqui em casa eu falo muito sobre maçonaria, as pessoas, né, como o senhor até fala da família do senhor também, aquele rapaz, se não me engano é Danilo o nome dele, né, ele fala também sobre a família dele. Infelizmente, eles rotulam que nós não prestamos. Todo mundo presta, menos nós que falamos a verdade, infelizmente. Mas agradeço. Deus abençoe e continue abençoando o senhor. Obrigado pela sua participação. Deixa eu te mostrar um livro aqui, ó. Esse livro já é antigo. Como a democracia elegerá o anticristo. Então, isso é uma farsa, é uma mentira que eles usam, né? Que Jesus realmente é a parte livre. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E Satanás é o pai da mentira, é um engano. Então, ele trabalha na escravidão das pessoas. Jesus não escraviza ninguém, ele liberta. Mas a obra de Satanás é uma escravidão. Então, ele quer sempre escravizar, humilhar as pessoas, e nós temos que ter esse discernimento que Satanás se transfigura em figura de anjo para enganar as pessoas. Toma uma aguinha aqui. E ele faz isso desde o princípio. Olha lá como ele enganou Adão e Eva, dizendo que eles seriam imortais e que eles seriam deuses. Quer dizer, então o mundo jaz na mentira, né? O mundo jaz no maligno. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E um outro livro que mostra aqui que a mídia mente para o povo, ela é toda controlada por eles. No livro Protocolos dos Sábios de Sião, ele diz, nós controlamos a mídia, e a mídia controla o povo através da mentira. Eu, quando descobri isso, eu falei, não, eu não acredito. Eu vou tentar ver se isso deve ser, pelo menos 50% deve ser verdade, 50% mentira. Mas quando eu fui ver, realmente, você vai pegar os fundamentos baseados na palavra de Deus, praticamente 100% da mídia. Às vezes eles colocam 1, 2% de verdade. O futebol é mentira, o resultado das Olimpíadas é uma mentira, o resultado das urnas é uma mentira. E eles mentem todo o tempo. A inflação está assim, as crises econômicas. Eles mesmos criam as crises econômicas. Então você vai ver no fundo, aí você vai investir o dinheiro, porque o dólar subiu, o dólar desceu, não sei o quê. Isso não tem nenhum fundamento. Eles que criam tudo isso para benefício deles e para destruição do povo. Então é meio complicado a gente ficar seguindo essa mídia satânica. Daí, quando isso me chamou muito a atenção, quando o meu amigo Armindo Abreu, ele escreveu naquele livro Poder Secreto,
Aí eu pude ver como que ele tinha razão. Mostrou tudo mentira. A mídia é paga, ela ganha para você ser enganado. Ela vive, o fruto do dinheiro dela é para te enganar. Quanto mais ela te enganar, mais você ganha. Então é isso que Deus quer, que nós conheçamos a verdade para sermos libertos, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Marlene, Adriane. O mundo jaz no maligno, é o sistema político e religioso, é isso, as duas bestas. Não tem como, irmão. A gente sabe disso hoje. Imagina se eu quisesse, já teve a ocasião de me procurarem para entrar nesse mundo político. Aí eu falei, não, não quero de jeito nenhum. Prefiro pregar o evangelho puro e verdadeiro. Se você entra na sociedade secreta, nesse negócio, você tem que vender a alma para o diabo. Ninguém chega nos 3 pontinhos lá de Brasília, executivo, legislativo, judiciário, se não venderem a alma para o diabo. Então, o que adianta se eu vou fazer lá? Que nem Sérgio Moro. Fez um papel de palhaço, fez o Brasil inteiro de palhaço. Isso é o quê? Mentira. Enrolou o povo. Olha quanto de dinheiro que eles gastaram para prender todo mundo e depois para soltar todo mundo. Então o mundo jaz no maligno, não tem. Então nós vamos ficar quietinho no nosso lugar, na nossa igreja, que é esse corpo de Cristo, e já aguardando até a volta de Cristo. E bem ou mal nós vamos vencendo, não é? Agora, Deus nos dá sabedoria para enfrentarmos esses problemas, irmãos. Deus nos dá sabedoria para enfrentar tudo isso. Então, vamos encerrar por aqui. Já falamos, batemos um papinho aqui. E hoje o povo não está muito animado, não sei se já foram dormir mais cedo, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui à noite de novo, né? Com mais outro assunto. Provavelmente a gente ainda precisa aprender muito sobre oração, que você está vendo. Não adianta você orar por Deus verdadeiro, Deus te atender, fazer aquela maravilha toda como fez para Salomão, pedindo sabedoria, como Josafá fez, tudo direitinho. Depois Deus dá a benção, o cara entrega para o diabo. Este que é o problema, irmão. Como nós seres humanos somos tão frágeis, não resistimos um pratinho de lentilha. Hoje eu já tenho mais experiência, já aprendi a resistir a todas essas coisas, né, irmão? Mas é muito fácil. Quando Deus dá um pouquinho de poder, de sabedoria ou de riqueza, alguma situação mais confortável, as pessoas vão logo achando que são deuses, né? Não, mas agora eu não posso fazer mais nada disso, porque eu agora não preciso de Deus, eu já tenho dinheiro, não tenho mais problema, Deus me deu as coisas, eu resolvi meus problemas, então agora eu não preciso mais de Deus. E aí o homem cai no seu profundo abismo. Então, essa é mais uma lição que a gente aprende. Quando Deus não atende, aí você fica com raiva, né? E se Deus não tivesse atendido ali a Josafá, talvez eles teriam tudo mortos. Mas Deus atendeu e o que eles fizeram? Toda a bênção que Deus deu, foram lá adorar os ídolos dos inimigos. Isso para Deus foi uma grande decepção, o mesmo que aconteceu com Salomão. Então, aquilo que Deus te dá, irmão, você tem que ter muito cuidado com aquilo. Se Ele te deu uma esposa, te deu um marido, te deu uma casa, um apartamento, um carro, um emprego, aquilo é para ser usado para Deus. Não deixe o diabo usar aquilo que Deus te deu. Então é fácil pedir. Deus é misericordioso.
Olha o que eu disse ali quando chegou no versículo ali 33, falei, poxa, a história de... No versículo 32, né? Eu disse 31. A história poderia ter acabado aqui no versículo 32. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas foi lá, pegou os despojos da guerra e pegou os ídolos dos inimigos. Cada decepção que esse povo de Israel deu a Deus, por isso, quando chegou lá no tempo de entregar os 10 mandamentos, Deus falou com Moisés que ele queria destruir esse povo de Israel. Deus falou. E acho que, se não estou enganado, não foi uma vez só, não. De tanto que esse povo aprontou para Deus, irmão. Não sejamos mal agradecidos com as coisas que Deus nos dá. Deus nos dá para usar com a obra dele. Não deixe o diabo usar aquilo que Deus te deu. Não é? Então nós temos, não é só aquele negócio, vamos orar, que Deus atenda, fica insistindo para Deus te dar uma coisa, aí Deus dá e você vai lá usar com as obras do diabo. Pelo amor de Deus, nós temos que aprender isso. Então não peça nada. Fica vivendo pela fé, não peça nada a Deus. Se Deus te dá as coisas, aí você vai compartilhar lá com o diabo. Seja o que for. Olha o que Salomão fez. Olha o que Josafá fez. Então nós não podemos agir dessa forma. Então esse é o exemplo que eu falei ontem, que a gente teria que ver hoje. Adiantou ele orar, pedir aquele negócio todo que Deus fez e não resolveu nada? Vamos ver aqui, entrou o Douglas aqui, vamos ver lá o Douglas. Oi, Douglas, tudo bem? Tudo bem, doutor? Deixa eu botar de novo aqui meu fone, já tinha tirado aqui. Deixa eu botar aqui. Aí. Estou ouvindo. Tudo bem? Pode Só me falar. escuta? Só as palavras do senhor nos dão força, né? Porque não tem... Hoje eu estava conversando com os colegas e lembrei do senhor, Espera aí. né? O senhor disse assim, o difícil não é ensinar o difícil é falar o óbvio, né? Espera aí. Né? Espera aí. Meu fone, espera aí um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui. O senhor me escuta? Acho que acabou a bateria. Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera aí, mas tem um plano B. Está. Pode falar aqui, Dudu. Posso falar? O senhor me escuta? Sim. O senhor eu estava comentando que hoje eu lembrei do senhor, né? Estava conversando com o pessoal. O difícil não é falar o difícil, né? O difícil é as pessoas entenderem o óbvio, né? A gente fica assim, ó, como é que as Dá uma pessoas não angústia na enxergam? gente, né? Dá um angústia. negócio, a gente fica meio, quer sacudir, quer chacoalhar os outros, manda conselho, né? Não, eu digo assim, que dá uma vontade de pegar com a Bíblia e Dá. na cabeça da pessoa. É bem assim. Essa é a angústia que a gente vê o engano e a gente quer lutar contra o engano e a pessoa está ali cega. E depois, 20, 30 anos depois, doutor Pedro, sabe, o senhor estava com razão, né? Aquilo que o senhor falava, nossa, muito difícil. No sistema que a gente vive, ninguém, tirando o senhor, que é único, né? Não, as pessoas não abrem a Bíblia, né? Não abrem imparcialmente, né? Há sempre
um interesse obscuro por trás, né? É isso que as pessoas vivem na enganação, né? Os fiéis, né? E as pessoas também são um pouco acomodadas, né? Ficam acreditando naqueles líderes e não têm a iniciativa de abrir uma Bíblia, confrontar, é sempre comendo na mão de alguém, né? E às vezes esses falsos líderes, né, têm outras intenções, né, que a gente sabe que ocorre, né? É uma pena, né? A gente só aqui, né, diariamente, dentro do possível, eu consigo acompanhar suas Sim, transmissões. E isso, assim, é uma luz para nós, né? Que nesse mundo é bem difícil, a coisa está bem difícil. ah, deixa eu ver aqui o meu microfone de ouvido aqui. Meus problemas, então, agora, não preciso mais. Deixa eu ver aqui. Alô? Você me escuta? Opa. Tô com esse problema aqui do fone aqui, que ele desconfigurou aqui, aí entrou o outro. Mas eu te ouvi, irmão, é muito triste você ver o mundo como caminha numa direção sem volta. Nós estamos caminhando para a terceira e última guerra mundial. Bill Gates não vê isso. Os Bilderberg, os Rothschild, a ONU, o Vaticano. A maior parte das pessoas não vê o que para a gente aqui está tão claro aqui, ó. As duas bestas. É um reino dividido que vai dar errado. E os caras investem tanto tempo e dinheiro e, e não dá certo essas coisas que estão acontecendo aí no mundo, né? Então nós ficamos muito tristes com tudo isso que nós estamos vendo aqui na face da terra. A irmã está dizendo aqui, os cães gulosos só sabem barganhar pregando heresias. É isso, irmão, não tem solução, é essa que Deus deu mesmo, né? E nós vamos aguardar até chegar o tempo que o Pai disser o seguinte, olha, minha igreja sobe, vão fazer o reset. Eu fiz um programa sobre isso, o reset de Deus, e vão começar vão fazer um novo céu e uma nova terra. É isso que vai acontecer, né? Então, nós agradecemos a Deus porque nós temos esse conhecimento. Nós estamos preparados pelo o que já vem, não é? O que vai acontecer e nós estamos mais em calma. Nós estamos descansando no Senhor porque nós sabemos que isso tudo Deus já nos avisou com muitos milênios de antecedência, né? Já nos avisou. Então é só a gente aguardar com paciência, sem desespero, que Deus proverá. Quem for o povo dele, assim como ele fez nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, ele fará agora também. Nós não precisamos ficar em desespero. E todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem que entrar em desespero é Satanás e o mundo dele, gente. Nós estamos caminhando para uma nova vida, uma outra situação. Esse tempo da igreja é precioso. Se nós não soubéssemos nada disso que está acontecendo, nós ficaríamos desesperados, mas Deus já nos avisou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Nós estamos passando por tudo isso aqui, e eu acredito, meu irmão, que você não precisou matar ninguém, você não precisou roubar ninguém, você não está precisando se prostituir para viver, você não está precisando de droga para ser feliz, você não está precisando de bebida alcoólica para ser feliz, não é? Então, é uma coisa muito especial. E a nossa qualidade de vida, ó, é muito superior à vida deles, irmão.
Eles são escravos de Satanás. E nós somos livres para servir a Jesus, que tem um jugo leve, um fardo suave. Então nem se compara o sofrimento deles. Olha como que eles suicidam. Eles matam a mulher, matam os filhos, fazem as maiores loucuras. E nós continuamos na paz no Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, se eu morrer, para mim o viver é Cristo. O morrer é ganho, é muito melhor. Porque nós sabemos onde nós depositamos nosso tesouro, a nossa alma. O nosso tesouro é a nossa alma. Ela vale mais que o mundo inteiro. Você não depositou a tua alma no Senhor? Não entregou nas mãos de Jesus Cristo? Ele não pagou um preço alto por ela? Ele cuida dela. O nosso corpo, nós estamos aqui vivendo naturalmente. Esse pó um dia voltará pelo pó, mas a nossa alma, que é eterna, está bem guardada. Não importa se o governo vai ser esse, se vai ser outro ou não. Não importa. É quem está governando dentro de você. É isso que a gente sempre tentou passar para a Igreja de Cristo. Lutas. Você espera que às vezes até no último segundo o milagre de Deus chega. Se não chegar, porque Deus tem coisa melhor. A oração modelo que nós fazemos, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, no céu ou aqui na terra. Não é? Aqui, ó, a irmã Eliane está botando aqui, cadê? Ó, quer ver? Filipenses 4:6, não se aflijam por nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer. Aí, ó. Tudo isso daí. Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Aquele homem maravilhoso. Os dias são maus. Mas o nosso Deus é misericordioso, é bondoso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deleite no Senhor, descanse no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Qual o nosso maior desejo? Que ele tome conta de nós, do nosso corpo, da nossa alma, principalmente. Não é? Ele não fala, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como os lírios do campo. Os lírios do campo, eles nascem no brejo, tudo sujo. E as flores saem branquinhas. Ele falou, você não vê? As aves, elas não têm armazém onde que elas estocam os seus alimentos. A cada dia, Deus dá a elas o seu alimento. Não é? É muito interessante isso. É muito interessante que Deus possa nos controlar em paz e segurança e a gente ficar nessa paz. Olha aqui, Filipenses 4:7. É a paz de Deus, continuando o versículo, né? É a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Resume todo o nosso trabalho aqui, ó. Essa carta de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Então é isso que nós vivemos e nós mostramos aqui. Por que ficar desesperado? De jeito nenhum. Também nós ficamos tristes, podemos, como a palavra de Deus diz, os Salmos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é?
Então, sejamos pacientes e aturando as provações e tenhamos sempre a certeza que Deus sempre estará pronto a nos atender, não é? É isso que a gente quer passar para o povo. O mundo tem que ficar desesperado, a gente não, tem que ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu as minhas orações. Profeta Jeremias. Então, com paciência, sem desespero. Isso, o nome disso é fé, perseverança. Tá bom? Então, um grande abraço em todos. Vamos continuar orando, que Deus, nós já vimos que Ele responde. Aí responde no tempo dele, do jeito que Ele acha melhor. Não é? Então, por isso, lá cada um faz a sua oração. Nós não gostamos, às vezes, raras vezes nós fazemos orações aqui em público, mas mais confortável é nós fazermos as nossas orações direto com o Pai, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então vamos nos preparar para isso. Em nome de Jesus, nós estaremos orando e jejuando até o dia 7 de setembro. Nós vamos fazer de meia-noite até o dia seguinte como é que se diz? Me faltou o nome agora. Vamos passar a noite orando, louvando o Senhor, estudando a palavra, né? E nós vamos estar aqui junto para honrar e engrandecer esse Deus maravilhoso. Então, quero deixar um grande abraço para os irmãos, meia-noite, um grande abraço em todos e com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até amanhã, que já é hoje, meia-noite.